Eles foram guerreiros, banqueiros, monges e hereges. Os Cavaleiros Templários, uma das ordens mais poderosas da Idade Média, carregam segredos que transcendem as batalhas e as cruzadas. Hoje você vai descobrir o lado oculto dos Templários. Mistérios, tesouros perdidos, rituais secretos e a sombra de uma conspiração que mudou o curso da história. Prepare-se para uma jornada que vai além dos livros de história. Este é o lado oculto dos Templários. No ano de 1119, em meio às ruínas de Jerusalém, 9 cavaleiros liderados por Hugo de Payens fundaram uma ordem que mudaria o curso da história. Os pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Oficialmente, sua missão era proteger os peregrinos cristãos que viajavam para a Terra Santa. Mas há quem diga que seu verdadeiro propósito era muito mais profundo. Por que esses cavaleiros escolheram justamente o local do antigo Templo de Salomão para estabelecer sua base? O que eles buscavam entre aquelas pedras sagradas? Em menos de 2 décadas, os Templários se tornaram uma força imbatível. Eles não eram apenas guerreiros, mas também estrategistas e financistas. Criaram um sistema bancário que permitia aos peregrinos depositar ouro na Europa e retirá-lo no Oriente Médio. Mas sua riqueza e influência crescente levantaram suspeitas. O que exatamente eles encontraram nas profundezas do Templo de Salomão? Relíquias perdidas, conhecimentos proibidos, ou algo tão poderoso que precisava ser guardado a qualquer custo? Essa descoberta pode ter sido a chave para seu poder e também para sua queda. Porque quando você guarda segredos que podem abalar os alicerces do mundo, alguém sempre virá para tomá-los de você. E assim, a sombra de uma conspiração começou a se formar. O Templo de Salomão não era apenas um local sagrado, era um repositório de segredos milenares. Quando os Templários estabeleceram sua sede ali, rumores começaram a circular. O que eles encontraram nas profundezas daquelas ruínas? Alguns dizem que foi a Arca da Aliança, o objeto mais sagrado do judaísmo, capaz de conceder poder divino a quem a possuísse. Outros falam do Santo Graal, o cálice que teria coletado o sangue de Cristo, prometendo imortalidade. Mas há uma teoria ainda mais perturbadora. Documentos sugerem que os Templários descobriram textos proibidos, conhecimentos que desafiavam a Igreja e a própria compreensão da realidade. Esses textos falavam de uma história oculta de Jesus Cristo, de uma linhagem sagrada, ou até de tecnologias perdidas de civilizações antigas. Será que os Templários se tornaram guardiões de um segredo tão perigoso que poderia reescrever a história da humanidade? Esses segredos não apenas deram aos Templários poder e riqueza, mas também os tornaram alvos. Porque em um mundo onde a verdade é uma arma, aqueles que a detêm são sempre perseguidos. E assim, a Ordem começou a atrair inimigos poderosos. Inimigos que não descansariam até vê-los destruídos. Os Templários não eram apenas guerreiros ou banqueiros. Eles eram iniciados em rituais profundamente secretos. Suas cerimônias de iniciação eram envoltas em mistério, com juramentos de silêncio que ecoavam nas sombras de suas capelas. Dizem que, durante esses rituais, os cavaleiros eram submetidos a provas de lealdade e coragem, mas também a ensinamentos ocultos que iam além da fé cristã tradicional. O simbolismo templário é um quebra-cabeça que intriga estudiosos até hoje. A cruz vermelha em seus mantos não era apenas um símbolo de fé. Alguns acreditam que representava um conhecimento ancestral sobre a vida, a morte e a ressurreição. E o que dizer do selo dos 2 cavaleiros compartilhando um cavalo? Era um sinal de humildade ou uma metáfora para a dualidade do ser humano? O divino e o terreno, o sagrado e o profano. Mas o maior mistério talvez seja o Baphomet, uma figura enigmática associada aos Templários durante seu julgamento. Era um ídolo pagão? Uma representação simbólica de conhecimento oculto, ou uma invenção de seus inimigos para justificar sua destruição? O que sabemos é que esses rituais e símbolos não apenas uniam os cavaleiros, mas também os tornavam alvos de desconfiança e medo. Em 13 de outubro de 1307, uma sexta-feira, o destino dos Templários mudou para sempre.
Sob ordens do rei Filipe IV da França, conhecido como Filipe o Belo, centenas de cavaleiros foram presos em uma operação surpresa. Acusados de heresia, blasfêmia e adoração de ídolos, eles foram submetidos a torturas brutais para confessar crimes que muitos acreditavam serem invenções. Mas por que Filipe IV, um rei poderoso, decidiu destruir a ordem mais influente de sua época? A resposta pode estar no ouro. Filipe estava endividado com os templários, que haviam se tornado os banqueiros da Europa. Ao destruí-los, ele não apenas cancelaria suas dívidas, mas também confiscaria suas riquezas. No entanto, há quem diga que o motivo era mais sombrio. Será que Filipe temia o poder dos templários? Ou sabia demais sobre os segredos que eles guardavam? Jacques de Molay, o último grão-mestre dos templários, foi queimado na fogueira em 1314. Antes de morrer, ele amaldiçoou o rei Filipe e o Papa Clemente V, profetizando que ambos morreriam dentro de um ano. E, em um golpe de destino, a profecia se cumpriu. Mas, com a morte de Molay, os segredos dos templários desapareceram. Ou será que não? Embora a Ordem dos Templários tenha sido oficialmente dissolvida em 1312, seu legado nunca desapareceu. Muitos acreditam que os cavaleiros sobreviveram nas sombras, passando seus segredos adiante através de sociedades secretas. A maçonaria, por exemplo, incorporou rituais e símbolos que ecoam os dos templários. Será que os maçons são os herdeiros espirituais dessa ordem misteriosa? Locais como Rennes-le-Château, na França, tornaram-se epicentros de teorias sobre o tesouro perdido dos templários. Dizem que o padre Bérenger Saunier, no século XIX, encontrou documentos templários que o levaram a uma fortuna inexplicável. O que ele descobriu? Um mapa para o tesouro ou evidências de um segredo ainda maior, como a linhagem sagrada de Cristo? Os símbolos dos templários estão por toda parte, em catedrais góticas, em obras de arte renascentistas e até em teorias da conspiração moderna. Eles são mencionados em livros, filmes e até em discussões sobre o Santo Graal. Mas o que realmente resta deles? Será que seus segredos ainda estão por aí, esperando para serem descobertos por aqueles que sabem onde procurar? Os templários foram mais do que cavaleiros medievais. Eles foram guardiões de segredos que desafiam a história convencional. Sua jornada, marcada por fé, poder e mistério, deixou um legado que ainda hoje nos fascina e intriga. Mas no fim, a pergunta permanece: o que eles realmente guardavam? Relíquias sagradas? Conhecimentos proibidos? Ou uma verdade tão poderosa que poderia abalar os alicerces do mundo? Seus tesouros nunca foram encontrados. Seus segredos nunca foram totalmente revelados. E talvez seja assim que deve ser. Porque às vezes, o mistério é mais poderoso do que a resposta. Os templários nos lembram que há sempre mais para descobrir, mais para questionar e mais para explorar. E você? Está pronto para desvendar os segredos que eles deixaram para trás? O lado oculto dos templários aguarda aqueles que ousam buscar a verdade. Não se esqueça de se inscrever no Olho que Tudo Vê para mais histórias como essa. Até a próxima, Buscadores da Verdade.